Olá! Os ovinos e caprinos são pequenos ruminantes, então é necessário entender toda essa dinâmica nesses animais. Ruminantes são animais que têm estômago dividido em 4 compartimentos, sendo retículo, rumen, omaso e abomaso. O rumen é uma câmara de fermentação. Nele contém milhões de micro-organismos, incluindo bactérias e protozoários, que permite aos ruminantes digerir alimentos fibrosos através desta simbiose. Alimentos como capim, feno e silagem, que outros animais não conseguem utilizar, os ruminantes utilizam com bastante eficiência. A fermentação no rumen produz muitos gases, que os ruminantes livram-se através do processo de eructação. Qualquer coisa que interfira a eructação pode ser fatal para os ruminantes. O abomaso é o estômago verdadeiro do ruminante. Ele tem uma função similar ao estômago de um não ruminante, secreção de enzimas e ácidos para quebrar os nutrientes. Ovinos e caprinos recém-nascidos e ainda não lactantes não possuem retículo e rumen funcionais. Estes 2 compartimentos começam a multiplicar micro-organismos quando os cordeiros e cabritos, em contato com o ambiente e com suas mães, se contaminam por via oral e quando começam a ingerir alimentos farelados. Os micróbios, à medida que se multiplicam e começam a digerir os alimentos, estimulam o crescimento e desenvolvimento do rumen e do retículo. Estes últimos tornam-se geralmente funcionais quando o cordeiro e cabrito atinge 50 a 60 dias de idade. Conforme toda essa complexidade do processo digestivo dos ruminantes, é importante entender que a saúde ruminal é importantíssima para se obter bons ganhos zootécnicos nos ovinos e caprinos. Para tanto, é importante o ato de ruminação, que é a remastigação, para que se produza saliva suficiente para exercer a função tamponante e manter o pH ruminal dentro da neutralidade. Então, para isso, é necessário ter uma dieta adequada em proporções de alimentos volumosos e concentrados, que ao usar concentrado em altos níveis, pode ocasionar acidose ruminal e levará o animal à morte. Falaremos agora sobre alguns conceitos usados na nutrição animal. Alimento: material que após ser ingerido, é digerido, absorvido e utilizado, fornecendo os nutrientes necessários para a atividade de manutenção, produção e reprodução dos animais. Nutriente: compostos químicos que participam diretamente dos processos metabólicos, são necessários ao organismo, atendendo às exigências para manutenção corporal, bem como para a produção. São fornecidos pelos alimentos. Metabolismo: conjunto de reações químicas responsável pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes na célula. O metabolismo pode estar em estado anabólico, que é a síntese, ou seja, formação de compostos, ou pode estar em catabolismo, onde há degradação ou quebra de compostos. Valor nutritivo: relacionado à capacidade de determinado alimento em fornecer as substâncias nutritivas que sustentam o organismo. Valor alimentar: engloba o conceito do valor nutritivo somado ao consumo apresentado pelo animal. Digestão: é o conjunto das transformações mecânicas e químicas que os alimentos sofrem ao longo de um sistema digestivo, para se converterem em compostos menores, hidrossolúveis e absorvíveis pelo organismo. Absorção: envolve os processos químicos e físicos relacionados com o transporte dos nutrientes pela membrana do intestino e seu transporte até a circulação sanguínea ou linfática. Ração: é a quantidade de uma determinada dieta fornecida diariamente para o animal. Devemos tomar cuidado, pois geralmente chamamos concentrado de ração, e isso não é o correto. Ração balanceada: fornecimento de uma ração em quantidades necessárias para atender às exigências nutricionais mínimas conhecidas para cada categoria animal, em função da fase da vida em que este se encontra. Ingrediente: qualquer matéria-prima que possa ser utilizada na composição de uma dieta. Suplemento: alimento ou mistura de alimentos utilizada com outro alimento para melhorar o seu valor nutritivo. Núcleo: é composto pelos componentes minerais e vitamínicos do concentrado, podendo conter outros nutrientes e aditivos. Premix: consiste dos componentes vitamínicos e ou microminerais do concentrado, podendo conter outros nutrientes e aditivos. Aditivo: substância intencionalmente adicionada no alimento com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar suas propriedades, desde que não prejudique seu valor nutritivo. Exemplos: antibióticos, corantes, conservantes, etc. Sal mineralizado: é composto de micro e macroelementos minerais com cloreto de sódio. Entendendo estes conceitos, agora podemos falar sobre a composição dos alimentos. Estes têm os seguintes constituintes: matéria seca, proteína bruta,
FDN, que é a fibra em detergente neutro, FDA, que é a fibra em detergente ácido, matéria mineral, extrato etéreo, carboidratos totais, carboidratos não fibrosos, lignina, celulose, hemicelulose, NDT e digestibilidade. Agora falaremos sobre consumo, pois cada animal tem um consumo diferente conforme sua categoria. Na tabela, pode-se ver o consumo em matéria seca das diferentes categorias. Na prática, podemos exemplificar da seguinte forma o consumo. Se um reprodutor consome 3,5% do seu peso vivo e este tem 70 kg de peso vivo, então seu consumo diário será de 70 vezes 3,5% igual 2,45 kg de matéria seca de consumo. Sendo esta dieta constituída por 40% de palma mais 60% de silagem de milho, então em volume de matéria seca e matéria natural será de 0,98 kg de matéria seca de palma, que equivale a 9,8 kg de palma fresca ao dia, e 1,47 de matéria seca de silagem de milho, que equivale a 4,2 kg de silagem de milho fresca. Total da dieta para esse animal: 9,8 kg de palma fresca, mais 4,2 kg de silagem de milho fresca, com o fornecimento dividido em 2 tratos diários no coxo. Lembrando que é importante deixar água de boa qualidade à vontade, em bebedouro limpo, e sal mineral em saleiro próprio, para acesso livre para todas as categorias animais. Ovelhas e cabras gestantes requerem atenção especial do ovino caprinocultor. Caso estas estejam muito magras ou muito gordas, poderá ocasionar problemas graves, podendo destacar a toxemia da gestação ou da prenhez. Trata-se de uma doença metabólica que acomete ovelhas e cabras no terço final das gestações múltiplas, sendo determinada por nutrição inadequada durante este período. A enfermidade ocorre devido a uma baixa ingestão de energia, tendo como consequência a excessiva mobilização de gordura. Este excesso de gordura ultrapassa a capacidade do fígado em metabolizá-la, formando corpos cetônicos, os quais são responsáveis por alterações patológicas do sistema nervoso central. As lesões ocorridas nas células nervosas pela falta de glicose são irreversíveis, daí a ocorrência de diversas alterações nervosas, tornando o quadro de difícil prognóstico. Conforme todo este entendimento sobre os aspectos nutricionais, nestes pequenos ruminantes, falaremos agora sobre a score corporal. Trata-se de uma metodologia a campo, onde é avaliada a condição corporal dos animais, aliado ao manejo nutricional, podendo ser descritos os scores em score 1, score 2, score 3, score 4 e score 5. A avaliação do score de condição corporal deve ser feita através da palpação, nunca apenas olhando o animal. O primeiro passo é localizar as costelas e, após o último par de costelas, palpar o processo transverso e o processo espinhoso das vértebras e graduar de acordo com a quantidade de músculos e gordura ali depositados. Lembrando que o score 1 representa um animal mais magro e o score 5 um animal obeso. Ideal são animais com score de condição corporal entre 2,5 a 3. Observaram o quanto é importante entender sobre nutrição animal para alcançar ótimos índices zootécnicos na sua fazenda? Para maiores informações, procure o Senar e o Sebrae da sua região e esteja sempre atento às novidades que fortalecem o agronegócio. Assim, trabalhando sempre de forma profissional na sua atividade.